Na história da música sertaneja, muitos momentos emocionantes já marcaram gerações. Mas nada, absolutamente nada, preparou o público para o que aconteceu naquela noite. Um estádio lotado, corações acelerados e um reencontro que prometia nostalgia. Mas entregou muito mais do que isso. Leonardo e Eduardo Costa, depois de anos afastados, subiram ao mesmo palco com sorrisos tímidos e olhares cheios de passado. Mas o que parecia ser apenas um show comemorativo se transformou numa verdadeira catarse pública. Em pleno palco, com milhares de testemunhas e milhões assistindo pela internet, Eduardo parou tudo. Pediu silêncio. Pediu atenção. E fez uma confissão que deixaria qualquer novela no chinelo. Uma revelação inesperada, dolorosa e corajosa, que escancarou segredos, mágoas e sentimentos jamais expostos antes. O que veio depois foi ainda mais surpreendente. Um pedido de perdão, um abraço e a redenção ao vivo, diante do Brasil inteiro. O que você vai ver agora não é apenas um show. É um momento histórico, visceral, real. Então respira fundo, aperta o play e assiste até o fim. Porque isso vai mexer com você. A noite era elétrica. Um daqueles raros momentos em que o tempo parece desacelerar, só para que todos possam sentir, por mais alguns segundos, a grandiosidade do que está prestes a acontecer. O estádio pulsava em um frenesi coletivo, lotado, até o último espaço, com milhares de corações batendo no mesmo ritmo da expectativa. O ar estava carregado de emoção, quase denso, como se fosse possível tocá-la. Gritos, risos nervosos, celulares erguidos, olhos brilhando. O público mal podia acreditar no que os olhos estavam prestes a ver. Leonardo e Eduardo Costa, lado a lado novamente, após anos de silêncio, desentendimentos e distância. Era mais do que um reencontro musical. Era um capítulo novo sendo escrito ao vivo na história da música sertaneja. Quando as luzes se acenderam sobre os dois, o estádio explodiu em um rugido ensurdecedor. Começaram os primeiros acordes e os clássicos voltaram a ecoar nos corações. A plateia cantava em coro, os dois sorriam. Sorrisos tímidos, contidos, mas sinceros. Um clima de saudade, de passado revivido, pairava no ar, tocando fundo até quem nunca viveu aquela era. Mas foi ali, no auge da euforia, que algo começou a mudar. Enquanto todos esperavam a sequência dos sucessos, Eduardo Costa deu um passo inesperado, e talvez inesquecível. Ele se afastou do centro do palco, caminhou até a lateral e, com um gesto quase imperceptível, pediu aos técnicos que diminuíssem as luzes. A penumbra caiu sobre o estádio como um véu de mistério. A música parou, o som foi suavizado e o burburinho da plateia cessou, como se o universo inteiro tivesse prendido a respiração. Eduardo olhou fixamente para Leonardo por alguns segundos que pareceram uma eternidade. Depois virou-se para o público. Sua expressão era diferente. Os olhos marejados, a postura vulnerável, como se estivesse deixando de ser artista por um momento e voltando a ser apenas um homem. Ele levou o microfone à boca com mãos trêmulas, respirou fundo e, num silêncio que gritava mais do que 1000 vozes, disse: "Hoje eu não combinei isso com ninguém, nem com ele. Mas chegou a hora de falar. Eu preciso abrir meu coração, aqui, agora, diante de todo mundo." E naquele instante, o espetáculo deixou de ser apenas um show. Virou confissão. Virou história. Leonardo virou o rosto devagar, sem saber ao certo se era parte do roteiro ou algum improviso de última hora. Seu olhar era de confusão, misturado com um traço de preocupação, como quem pressente que algo maior está prestes a emergir. Algo que nenhum ensaio poderia prever. Eduardo, por sua vez, permaneceu parado, o microfone próximo da boca, mas ainda em silêncio. Seu peito subia e descia em respirações pesadas, como se lutasse contra uma onda de sentimentos há muito tempo contidos. O público assistia em total silêncio, em choque.
Ninguém ousava interromper, nem com um suspiro mais alto. Ele virou-se completamente para Leonardo, seus olhos marejados agora fixos nos do parceiro de palco, como quem implora por compreensão. E então, finalmente, com a voz embargada, ele começou a falar. Desde aquela live na pandemia, muita coisa desandou. A frase ecoou como um trovão num céu claro. A gente estava ali, de coração leve, tentando levar alegria para as pessoas, que estavam trancadas em casa, sem saber o que seria do amanhã. Mas eu brinquei na hora errada. Falei o que não devia. Passei do ponto. No outro dia, acordei com 1 milhão de críticas e uma vergonha que me consumiu inteiro. E sabe o que é pior? Eu não soube encarar isso. Não soube encarar você. As palavras pareciam arrancadas com dor, como se cada uma carregasse o peso de noites mal dormidas, de arrependimentos que nunca foram ditos em voz alta. Eduardo fez uma breve pausa, passou a mão no rosto, tentando conter as lágrimas que teimavam em cair. A plateia estava em transe, com celulares erguidos, gravando cada segundo daquele momento que já era histórico. Era como se todo mundo ali estivesse testemunhando algo sagrado, íntimo demais para um palco, mas verdadeiro demais para ser contido. E então ele continuou, com a voz mais baixa, quase um sussurro, como quem confessa um pecado. Mas o que ninguém nunca soube é que eu não parei de falar com você só por causa disso, Léo. Eu sumi porque eu me senti o pior dos homens. Um silêncio absoluto tomou conta do estádio, quebrado apenas pela respiração tensa de milhares de pessoas. Eu sumi porque eu me apaixonei por alguém que eu nunca deveria. Nesse momento, o tempo pareceu parar. O rosto de Leonardo congelou numa expressão que misturava choque, dor e algo impossível de decifrar. A multidão não sabia se gritava, se chorava ou se apenas assistia em reverência. Era como se o palco tivesse desaparecido e restassem apenas dois homens diante de verdades que haviam sido enterradas fundo demais por tempo demais. A revelação foi um golpe seco, direto no coração de cada pessoa presente naquele estádio lotado, e também em todos que acompanhavam pelas telas, de casa, de bares, de celulares tremendo nas mãos. Foi como um terremoto emocional que sacudiu tudo ao redor. O silêncio que se seguiu não foi vazio, foi pesado, cheio de significados, carregado de histórias não contadas, de suposições que agora faziam sentido, de memórias que ganhavam uma nova cor. Eduardo ficou imóvel por alguns segundos, como se ainda estivesse reunindo forças para continuar, como se cada palavra que prestes a dizer viesse acompanhada de um pedaço de si mesmo. O microfone tremia entre seus dedos. Ele olhou para o chão, desviando dos olhos de Leonardo, como se o peso da culpa não o permitisse encará-lo por muito tempo. Mas então, com um suspiro profundo que parecia vir de anos de angústia guardada, ergueu o rosto e finalmente falou com clareza, como quem precisa se libertar de uma prisão invisível. Eu me apaixonei pela sua empresária, Léo. A frase foi dita sem rodeios, mas seu impacto foi devastador. O público não reagiu com vaias, nem com gritos. Foi ainda pior. Reagiu com um silêncio absoluto, sufocante, de quem está em choque e precisa de tempo para processar. Os olhos de todos se voltaram para Leonardo, que ainda estava imóvel, como se o mundo ao seu redor tivesse congelado. Eduardo continuou, sua voz embargada agora ganhando um tom mais emocional, mais profundo. Você sabe como ela sempre esteve, por perto, sempre com a gente, em tudo, sempre cuidando da nossa agenda, da nossa imagem, das nossas brigas, sempre no meio, mas nunca envolvida. E eu juro por tudo que é mais sagrado, Léo. Eu não procurei isso. Eu lutei contra isso. Eu me afastei. Tentei ignorar o que eu sentia. Tentei fazer isso morrer antes de nascer. Mas não morreu. Cresceu. Cresceu mesmo quando eu fingia que não. Cresceu mesmo quando eu olhava para você e sentia o peso da lealdade me esmagando. Cresceu quando não podia.
E eu não consegui te contar. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Eduardo, sem vergonha, sem contenção. Ele limpava com as costas da mão, mas elas continuavam caindo, como se finalmente tivessem permissão para sair depois de anos trancadas. Ele então olhou direto para Leonardo. Era um olhar que suplicava compreensão, que carregava dor, arrependimento e uma fragilidade humana que não se vê todo dia num palco. Eu preferi sumir, Léo, porque te contar isso era como rasgar tudo que a gente construiu junto. Eu achei que era melhor você me odiar sem saber o motivo, do que saber a verdade e sentir desprezo por mim. Porque eu te amo, cara. Como irmão, como parceiro, como alguém que dividiu a vida comigo. Eu não suportava a ideia de ver tudo isso virar pó por algo que eu mesmo não consegui controlar. Leonardo permanecia calado. Seu rosto começava a mudar. A expressão dura dava lugar a uma mistura de emoções difíceis de decifrar. Dúvida, mágoa, surpresa, empatia. A plateia observava tudo sem piscar. Era como assistir uma ferida se abrir ao vivo, mas não com dor gratuita, com verdade, com alma. Eduardo deu um passo à frente. Estava mais perto agora. Seus olhos não fugiam mais. Sua voz, mesmo trêmula, era firme. Eu nunca quis te trair, irmão. Eu nunca tive intenção de cruzar esse limite. Foi um sentimento confuso, bagunçado, que só me trouxe dor. Me trouxe arrependimento. E eu tenho carregado isso sozinho, calado, todo esse tempo. Mas hoje, aqui, na frente do Brasil inteiro, se eu tiver que me ajoelhar para você me perdoar, eu ajoelho. E ele não apenas disse, ele fez. Lentamente, com os joelhos tremendo e o corpo pesado de emoção, Eduardo se ajoelhou no meio do palco, diante de Leonardo, diante do público, diante da própria história. As luzes refletiam no brilho das lágrimas que agora escorriam sem pudor. A música tinha parado. O show tinha parado. O tempo ali também parecia ter parado. Restava apenas um silêncio cheio de amor, de dor, de humanidade. Leonardo permaneceu imóvel por alguns segundos que pareceram eternos. O estádio inteiro segurava a respiração, como se qualquer movimento ou som pudesse romper aquele instante sagrado. Seus olhos estavam fixos em Eduardo, ainda ajoelhado, diante dele, com lágrimas escorrendo e o coração escancarado em público. Era impossível não sentir o peso daquele momento. Era mais que um pedido de perdão. Era uma entrega absoluta, um gesto que vinha de um lugar profundo da alma. Leonardo então fechou os olhos por um breve instante, como quem vasculha dentro de si as palavras certas, como quem busca no passado os motivos para seguir em frente. Respirou fundo, lentamente, e levou a mão ao rosto, tentando secar as lágrimas, que já haviam escapado. Seus dedos tremiam. O maxilar travado denunciava a luta interna entre a mágoa e a compaixão. Ele deu um passo à frente. Depois outro. O som de seus passos era engolido pelo silêncio absoluto da multidão. Ninguém ousava piscar. Então, finalmente, com uma suavidade surpreendente, Leonardo estendeu a mão, segurou o microfone que estava preso ao suporte e o levou até os lábios. Mas ele não disse uma palavra. Em vez disso, com o coração na voz, ele fez algo que ninguém esperava. Ele largou o microfone no chão, caminhou até Eduardo e, sem dizer nada, apenas o puxou para um abraço forte, firme, desesperado, como quem precisa daquela conexão para se manter de pé. A plateia, que até então estava mergulhada em silêncio, explodiu em um rugido de emoção. Gritos, aplausos, choro. O estádio inteiro foi tomado por uma onda avassaladora de sentimentos. Havia gente se abraçando, se emocionando com o reencontro daqueles dois gigantes que marcaram gerações. Celulares capturavam cada segundo daquela cena que mais parecia o ápice de um capítulo final de novela. Mas não era ficção. Era real. Eram dois homens, amigos, irmãos de estrada, se perdoando diante do mundo.
Eduardo, ainda visivelmente abalado, afundou o rosto no ombro de Leonardo. Chorava sem vergonha, como quem finalmente colocava para fora um peso que carregou por anos. E Leonardo o abraçava com força, apertando os olhos, tentando conter o mar que também ameaçava transbordar dentro de si. O abraço durou mais do que qualquer script permitiria, e era isso que o tornava tão verdadeiro. Quando finalmente se afastaram, Leonardo pegou o microfone novamente, respirou fundo mais uma vez e, com a voz rouca, embargada, disse palavras que arrancaram lágrimas até de quem achava que não iria se emocionar. Você errou. Sim, mas foi homem. Você foi homem de vir aqui, na frente de todo mundo, na frente de um país inteiro, e dizer a verdade. Isso vale mais do que qualquer desculpa. Isso é coragem. Isso é coração. E coração, meu irmão, é o que sempre nos uniu. Fez uma pausa, engoliu o choro, olhou nos olhos de Eduardo com um sorriso meio triste, meio aliviado. Eu te perdoo, irmão, de verdade, de alma. A comoção tomou conta do estádio. Muitos choravam sem esconder. Artistas que estavam nos bastidores vieram à frente do palco para testemunhar aquele momento. Era como se a música sertaneja inteira estivesse ali, reunida em um abraço coletivo de reconciliação. Os dois então se olharam. Havia um riso, nervoso nos rostos. Aquele tipo de riso que vem depois do choro, quando a dor começa a se dissolver e dá lugar ao alívio, como se o peso tivesse saído dos ombros, como se a alma estivesse leve outra vez. Leonardo fez um sinal para a banda, e os primeiros acordes de um clássico começaram a soar. Eduardo sorriu, limpando os olhos, e pegou o microfone. Os dois começaram a cantar juntos como nos velhos tempos, mas agora com algo a mais na voz. Não era apenas afinação, era sentimento, era reencontro, era recomeço. A música encheu o estádio com uma força nova, com um brilho que não vinha apenas das luzes, nesse vinha da verdade. Cada nota, cada verso, agora carregava um significado diferente. Era o som do perdão, da verdade exposta, da dor superada. Era o som de dois corações voltando a bater no mesmo compasso. E naquele momento, não era mais apenas um show. Era um renascimento. Era a história sendo feita, diante dos olhos de um país inteiro. E se você chegou até aqui, é porque sentiu cada palavra, cada silêncio, cada lágrima dessa história. Uma narrativa cheia de emoção, perdão e reencontro, que tocou fundo na alma de quem assistiu. Mas antes de encerrar, é importante lembrar: essa história é uma obra de ficção. Foi criada com o propósito de entreter, emocionar e nos fazer refletir sobre os laços que construímos, os erros que cometemos e o poder transformador do perdão. Nenhuma das cenas retratadas aqui aconteceu de verdade, mas a intensidade com que elas foram contadas, essa é real. E se você se emocionou, se prendeu do início ao fim, agora é a sua vez de participar. Deixa o seu like porque isso ajuda demais a gente a continuar trazendo histórias assim. Comenta aqui embaixo o que você sentiu, qual parte te pegou de surpresa, ou até qual música sertaneja combinaria com esse reencontro. E claro, não esquece de se inscrever no canal. Ativa o sininho porque vem muita história forte por aí. A sua presença aqui faz toda a diferença. Obrigado por assistir até o fim e até a próxima história que vai mexer com o seu coração.